Olá, cervejeiros e cervejeiras, bem-vindos a mais um capítulo de Dicas do Cervejeiro. Aqui quem fala é Luiz Ferro, da Prazeres da Casa. Tô aqui, a ideia dessa série é a gente sempre juntar um pouco de prática do que a gente tem na grande indústria, com as dúvidas que vocês têm no homebrew e com um pouco de teoria, né? Então vamos lá, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que mandou um like, que está seguindo a gente no canal e que mandou também propostas e temas para serem abordados. Tá? O tema que a gente vai abordar hoje foi enviado por um cliente nosso e é a respeito de como evitar excesso de carbonatação no post-mix. Tá? Foi assim que ele colocou. Primeiro assunto que eu gostaria de abordar, o que é carbonatação, o que é formação de espuma. Tá? Carbonatação é a quantidade de CO2 que você joga dentro da sua cerveja, que você cria através da fermentação para ser dissolvido e na sua cerveja. Tá? A carbonatação em si ela é regulada através da quantidade de gramas de açúcares que você dissolve, coloca no prime, via de regra, a gente está falando aí 5 até 7 gramas por litro, enfim. Não tem muito segredo. O que normalmente as pessoas têm muita dúvida é a respeito de formação de espuma. Tá? Por que no post-mix tem muito problema com excesso de formação de espuma? Tá? Aí eu vou trazer alguns assuntos básicos para vocês entenderem. O primeiro é que essa estabilidade entre água, né, ou cerveja e o CO2 dissolvido, ela é muito tênue. Né? Isso porque o CO2 ele tem uma estrutura molecular polar, ele tem polaridades, já a água é não polar, ou seja, ela envolve bem, mas ela é muito, muito tênue. Qualquer agitação de moléculas que houverem faz com que o CO2 entre para o estado gasoso, que ele vire um gás, e aí sim ele é absorvido por uma camada de proteína e forma espuma. Tá? Nada mais é do que isso. E essa agitação você consegue ver muito bem em latinhas, né? Quando você compra uma latinha, você abre a latinha, você tem lá uma pressão dentro da latinha, você tem uma pressão ambiente. Essa diferença de pressão abrupta faz com que o CO2 ele vire um gás e esse gás vire espuma, né? Isso acontece em todos os ambientes, acontece também no seu sistema de chopp, acontece também na nossa cervejaria, né? Aqui eu tenho adiante de mim o meu fermentador, ele é um fermentador de 1000 litros e normalmente a gente faz fermentação com pressão aqui, a gente utiliza entre 1,6 a 2 bar de pressão. E sempre que eu tenho que tirar uma prova para controlar a gravidade e tudo mais, a gente utiliza esse tipo de equipamento, tá? Esse tipo de equipamento ele vai preso aqui embaixo do meu fermentador, a cerveja passa por aqui, ela sai de 2 bar de pressão, ela vai reduzindo através de um cano bem fino e também através dessa espiral, né? Chegando aqui na ponta de uma forma que você consiga realmente provar a cerveja com menos excesso de espuma e assim por diante. Já nos equipamentos para você servir o chopp, você tem normalmente esse regulador, né, para você fazer com que a pressão que está dentro do barril também diminua e chega a um nível de pressão mais adequado para você estar servindo o chopp. Existem também aquelas opções de torneiras que você engata na mangueira e tudo mais, muito usado por homebrewers, mas tente simular esse tipo de equipamento, né? Utilizando mangueiras um pouco mais finas, com esse helicoidal, fazendo com que a pressão que esteja dentro do seu post-mix, ela diminua esse tipo de oscilações, de agitações e faça com que você tenha uma formação de espuma mais adequada. Evidentemente, gente, não vamos esquecer da temperatura. Temperatura é questão básica quando você fala de troca de estados entre estado líquido e gasoso, né? A temperatura nada mais é do que a agitação das moléculas
E dentro desse conceito, dessa ideia de agitação, quanto mais quente, mais agitadas as moléculas, elas entram para o estado gasoso. Então, mantenha o seu post-mix resfriado. Existem inclusive formas de você instalar equipamentos destes aqui em geladeiras, tipo um kegerator, para você manter ele resfriado, e também se utilize de conexões que vá fazer com que você reduza essa pressão para uma pressão adequada, se você não dispuser disso no seu equipamento de servir. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Não deixe de colaborar, mande pra gente outros temas. Espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, dê um like pra gente, assine as notificações e até a próxima. Um grande abraço.